Primeira carta de Pedro, capítulo 4, lerei os versos de 1 a 11. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, como foi cantado hoje à noite, tua graça nos basta. Nós te adoramos, Senhor, porque estamos na tua presença e podemos agora abrir a nossa Bíblia, tua palavra santa, ler e também abrir o nosso coração para que nele o Espírito do Senhor possa escrever aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós hoje à noite aqui. E escrever de tal maneira que amanhã, depois de amanhã e durante a semana, na medida em que nós vamos trabalhando e vivendo, aquilo que será proclamado seja tão vivo que impacte a nossa maneira de fazer o que fazemos cotidianamente. Nos ajude, Senhor, realmente a absorvermos a tua palavra e que ela possa fruir na nossa vida naturalmente, na medida em que nós andamos neste mundo até que o Senhor nos chame para a tua presença. Oro por cada alma que o Senhor trouxe neste culto. Nós bem sabemos que foi o Senhor quem trouxe. E oro por aqueles que haverão de ouvir esta mensagem. E que o Senhor a cada um deixe claro a vontade do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Como viver a vida diante do tempo que nos resta? Nosso tema vem do verso 3. Porque basta, verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, o tempo que nos resta. Irmãos, às vezes quando estou com tempo para fazer uma reflexão sobre algum assunto, alguma atividade pessoal, algum problema, ou algum sonho, algum desejo que eu tenho, eu gosto de separar um tempinho para isso fazer. E uma das coisas que eu gosto de fazer, às vezes, é pensar na minha chegada lá no céu. Eu não sei se você faz isso, eu faço.
Eu gosto de pensar nisso. Isso me anima muito. E é claro, meus irmãos, que quando eu chegar lá no céu, realmente a primeira pessoa que eu desejo ver, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, aliás, é algo que eu tenho muita curiosidade, é ver como é Jesus. Eu tenho muita curiosidade. Então eu quero, em primeiro lugar, matar essa curiosidade. Né? Mas em seguida, então, eu tenho uma lista grande. E ainda bem que lá será um tempo eterno, né? Porque além de uma lista, eu tenho algumas coisas que eu quero conversar com algumas pessoas, né? Dona Eva. É claro que eu não vou ter esse sentimento lá, né? E nem vou fazer isso, né? Obviamente. Mas eu tenho uma lista. E há um trio no Novo Testamento que, para mim, é um trio singular. O primeiro personagem desse trio, eu falei sobre ele hoje de manhã, que é o próprio Paulo. Porque Paulo é conhecido como o apóstolo da fé. Não é? O bandeirante da obra missionária, aquele que deu um up no nome de Cristo, na expansão do Evangelho. O segundo é João, o apóstolo do amor. Especialmente por conta das cartas que ele escreveu e do termo que ele usa nas cartas, meus filhinhos. Eu vejo uma sobriedade, um carinho tão grande em João, quando eu leio aquelas expressões, que sem dúvida nenhuma eu quero ter um tempo ali com ele. E o terceiro é Pedro. Aliás, Pedro é uma figura enigmática em alguns momentos, né? No Novo Testamento, por vezes, ele era uma pessoa impetuosa, corajosa, fervorosa, pronta para a morte. E minutos depois, ele estava dizendo que nem sequer conhecia o Senhor. Claro que depois da sua transformação e habitação do Espírito Santo, Pedro ele foi completamente mudado e ele tornou-se o apóstolo da esperança. Razão esta porque escreveu 2 cartas a crentes que estavam sendo perseguidos e muitos martirizados, inclusive. E ele escreve esta primeira carta justamente para isto, para incentivar, para animar, para injetar naqueles crentes perseguidos ânimo. E ele o faz nas suas 2 cartas em diversas vezes, lembrando eles de que o tempo que a gente vive nesse mundo é pequeno. Os sofrimentos passam, mas a promessa do Senhor, da sua vinda e do encontro com Ele será eterno. Então eles deveriam permanecer firmes e permanecerem fiéis. É por isso que o versículo-chave dessa primeira carta aí é o versículo 10 do capítulo 5, que diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido, e ele usa essa expressão que eu gosto, sofrido por um pouco. Por isso que no versículo 2 ele diz: no tempo que vos resta na carne, que é pouco. Aí ele conclui: ele mesmo vos aperfeiçoará, não é? Há de firmar, fortificar e fundamentar. Há 3 palavras nessa carta que são bem enfatizadas. É a palavra graça, a palavra glória e a palavra sofrimento. Então Pedro trabalha o sofrimento daqueles perseguidos, demonstrando para eles que eles precisam da graça de Deus para viverem o tempo que lhes resta, tendo em vista a glória que os espera na vinda do Senhor. Agora, eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, irmãos. E ainda bem. Assim como não sei o dia de minha morte. E ainda bem. Graças a Deus, não é? O tempo, ele é muito importante. Ele não espera por ninguém. Não espera. Ontem, não é? É história.
Amanhã é um mistério. E hoje é uma dádiva. Aproveite-o. Colha essa dádiva. Usufrua essa dádiva. Porque você não sabe quanto tempo você tem nesse mundo mais. Na verdade, o nosso dia é semelhante à resposta que um rapaz teve quando perguntou as horas para um amigo. Ele disse, escuta, que oração? E o amigo respondeu, faltam 15 minutos. E ele, óbvio, perguntou, tá, mas faltam quanto? 15 minutos para quanto, né? Ele disse, não sei, o ponteiro das horas caiu do meu relógio. Eu sei que faltam 15 minutos. O ponteiro que marca a nossa hora de partida deste mundo e o dia da vinda de Jesus não está disponível a nós. Só Deus o tem. Então, no tempo que vos resta, diz a palavra, no tempo que vos resta, não é? Nesta carne, não viva mais de acordo com as paixões dos homens, mas viva segundo a vontade de Deus. Logo, meus irmãos, a maneira como nós vivemos hoje vai determinar como é que será o nosso encontro com o Senhor. E eu vou me encontrar com Ele, e você também vai. Então, a maneira como nós vivemos neste mundo determinar como será o nosso encontro com o Senhor. Se nós teremos muitos frutos a apresentar, ou desculpas a dar. Como será? Pedro aqui neste capítulo nos apresenta 4 motivos, então, diante da vinda do Senhor, porque devemos viver a nossa vida radiante, proveitosa, uma vida com significado, não é uma vida maiúscula, assim por dizer. E ele faz isso nos dando 4 orientações para que nós possamos viver bem enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E Ele vem. E Ele vem. Em primeiro lugar, Ele diz assim para a gente, milite contra o pecado. Viva contra a cultura deste mundo. Viva militando contra o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí os versos de 1 a 3 nos mostram isso. Ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Ele disse, basta, chega, aquele tempo foi suficiente. Agora não, vocês são de Deus, militem contra o pecado. Não deixe mais o pecado ser o senhor da vida de vocês, ser o comandante, ser aquele que dá a última palavra. Eu não tenho dúvidas de que nós vivemos no multiplicar da iniquidade. Meus irmãos, existe tanta coisa errada sendo feita nesse mundo, mas tanta coisa errada sendo alistada como certa. Eu não sei se você tem acompanhado o debate sobre o aborto e a legalização do aborto na América do Sul e agora no nosso país. E às vezes eu fico pensando, como é que seres pensantes podem pensar em aborto? Gente, é algo que não deveria nem ser questionado. Como? Mas é por causa do multiplicar da iniquidade, do egoísmo, da vaidade, não é? Do humanismo. O pecado está aí, no mundo, no ar. A palavra que foi dita a Caim há 6.000 anos atrás é mais viva do que nunca. Eis que o pecado jaz à porta. E ele está aí, à porta, e ele bate. Ele quer entrada, ele quer dar prazer à nossa carne. E a nossa carne, meus irmãos, é semelhante a um abutre que tem prazer, assim como um abutre tem o prazer num cadáver, a nossa carne tem prazer no pecado. Infelizmente. E se o pecado não fosse prazeroso, não é? Nossa carne não teria essa inclinação. O pecado ele só faz mal, ele freia a bênção de Deus. Você se lembra da ocasião em que Israel pecou contra o Senhor, tirando de dentro de Jericó aquilo que era maldito e trazendo para dentro de Israel? Na sequência, Israel vai lutar com uma cidade minúscula e perde a guerra.
E quando Josué vai diante de Deus, Deus disse assim, é claro que eles perderam, há pecado dentro de Israel. A bênção foi freada. Então, quando o pecado está dentro da nossa família, está dentro da nossa vida, está andando com a gente, a bênção de Deus é freada, irmãos. O pecado, ele leva à morte. Ele guerreia com expectativa de vitória. Mas graças a Deus, porque o pecado pode ser vencido. Conforme Gálatas 2, 19 e 20. Nós podemos vencer pelo poder do Espírito Santo habitando em nós e fluindo através das nossas vidas. Mas nós temos que reprovar e rejeitá-lo. Por isso a palavra diz aqui, não vivais mais, no versículo de número 3, segundo a concupiscência dos homens, não vivam mais, abandonem essa concupiscência, deixem essa concupiscência. Mas por quê? Esta ênfase em deixar essa maldição chamada pecado. Primeiro, por causa do que o pecado fez a Jesus. Porque além de separar o homem de Deus, o pecado caiu sobre Jesus, o pecado da humanidade. E meus irmãos, foi muito difícil. Isaías 53, ele praticamente alista os sofrimentos de Jesus. E diz que ele foi tão desfigurado, desprezado, dorido, escarnecido, ficou enfermo e oprimido. Nossos pecados caíram sobre ele, ele foi castigado, ele foi coroado e sangrou, foi cuspido, foi chicoteado, pregado numa cruz, abandonado por todos e morto por causa dos nossos pecados. Também por causa do investimento seguro e duradouro produzido por fazermos a vontade de Deus. Então Deus diz, rejeite o pecado por causa do que ele fez ao meu filho, mas rejeite também, porque quando você faz a vontade de Deus, quando você abandona o pecado e faz a vontade de Deus, você produz frutos duradouros, você ajunta tesouros no céu, e Jesus foi muito claro, ajunte tesouros nos céus, mas não tem como ajuntar tesouros no céu em pecado. A vontade de Deus é a certeza da sua presença, sua bênção e de grandes conquistas. Então, quando nós andamos na vontade de Deus, nós temos grandes conquistas, especialmente espirituais. O provérbio diz assim, olha, quem ganha almas é sábio. Mas quem vive em pecado dificilmente vai ganhar uma alma. Dificilmente. Mas quem ganha almas é sábio. Está plantando para a eternidade. Último lugar, é requerida uma atitude fervorosa de amor para com os filhos de Deus, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Verso de 8 a 11, nos dizem assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, não murmurem, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se uma pessoa fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amem os irmãos. Essa palavra intenso quer dizer o esticar do elástico. Antigamente fazia muita roupa com elástico, né? É porque o pessoal não tinha muito problema com engordar, não. Então usava elástico, da medida que ia ganhando peso, o elástico já ia fazendo o papel. Não precisava ficar trocando de roupa, comprando, mandando aumentar, não sei o quê. Não, naquela época, né? O pessoal era mais prático, vamos dizer assim. Mas essa palavra elástico, amor intenso, é um amor que é capaz de produzir elasticidade na sua ação. Deve ser um amor que é fruto de esforço, porque é um amor que é capaz de perdoar a quem nos ofende. Esse amor elástico, por assim dizer, é visto lá em Atos 12, quando Pedro, preso, teve a graça de ser libertado por Deus, porque a igreja
elasticamente fazia contínuas orações a Deus. Então ela tocava o céu com suas orações e tocou a vida de Pedro, não é? E ele foi libertado da prisão. Este amor deve ser pronto a cobrir os pecados dos irmãos, como o Sem e o Jafé cobriram a vergonha de Noé, quando ele, embriagado, despiu-se na sua tenda. Você sabe que o Cã chegou e zombou, ele não fez nada, ele ficou achando graça daquilo. Mas os outros dois chegaram e pegaram um pano de rosto virado, cobriram. Essa é a ideia, o amor que cobre. Este amor deve ser hospitaleiro, quer dizer acolhedor. É o amor que acolhe pessoas na vida, que se abre para se relacionar com outros irmãos, tanto para dar conhecimento como para receber, quanto para estender a mão, como quando tiver necessidade, não é? Ter uma mão estendida, que é coisa tão gostosa, irmãos. Hoje você pode ajudar alguém, porque amanhã com certeza você vai precisar de ajuda. Sabe a nossa irmã Aparecida, eu às vezes vejo ela naquela situação que ela tem estado ali, ela que era tão ativa, e agora está dependendo completamente da ajuda, né? Pelo menos por enquanto. E eu vejo assim, a família ajudando, vários irmãos aqui indo lá ajudar, visitar, levar no hospital. Mas com certeza, irmãos, esse carinho existe, porque antes dela chegar na situação que chegou, sua mão sempre era estendida. Você sabia que nos aniversários dos irmãos aí, a irmã Aparecida sempre dava uma lembrancinha para a pessoa? No dia dos pais, dia das mães. Natal, então, ela vivia chegando com sacola de presente aí, né? Eu ficava pensando, meu Deus, a mulher fica dando presente para todo mundo. Mas é o amor que ela tinha pelos irmãos. O carinho que ela tem pela igreja de Deus. Meus irmãos, esse amor deve ser acolhedor. Por isso a palavra diz, recebei-vos, pois, uns aos outros, como Cristo vos recebeu. Este amor deve ser transformado em serviço que promova a edificação do corpo. Nas Olimpíadas de 1992, as Paraolimpíadas, que é a Olimpíada para pessoas com deficiência, quando chegou na corrida de 100 metros, para deficientes, foi dado o tiro de largada. E na corrida, depois de uns 30 metros mais ou menos, um dos corredores caiu. Qual não foi a surpresa de todo o estádio, que os outros corredores todos pararam de correr, voltaram, socorreram aquele para-atleta, aí deram os braços todos, e todos juntos chegaram na linha de chegada. Às vezes a gente tem que estender os braços, irmãos, para quem está caído. Paciência com uma pessoa que está um pouco mais fraca. Pegar um telefone e fazer uma ligação para quem não tem vindo com amor, não é? Incentivando, apoiando, dizendo se está precisando de alguma coisa. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, sabia? Às vezes está passando até necessidade. Este amor deve se transformar em serviço que promova a edificação. Porque a maneira como vivemos agora, meus irmãos, determinará como será o nosso encontro com o Senhor na eternidade. Com muitos frutos a apresentar, ou muitas desculpas a dar. Deixa eu terminar a mensagem. Somente Deus sabe o tempo que nos resta. Só Ele tem o ponteiro da hora, lembra? Então, no tempo que te resta e que me resta, que nós não sabemos, nós temos que viver uma vida maiúscula para a glória de Deus. Tanto de serviço ao próximo, quanto de paciência para com quem não tem Cristo, quanto de expectativa para a volta do Senhor. Cultivar isso em nosso coração. Nenhum de nós deve desperdiçar o tempo que nos resta. E o tempo passa, e quando ele passa, não volta mais. Então aproveite cada dia, cada momento, cada oportunidade. Não deixe a oportunidade que Deus colocar na sua frente clara com alguém que não tem Jesus passar. Não deixe para chorar quando a pessoa estiver num caixão. Não adianta mais daí. A hora é agora, o momento é este. Incentive e devemos nos incentivar e investir no nosso máximo para sermos o melhor que podemos na semeadura das boas novas. Porque a noite vem logo, irmãos, quando ninguém mais poderá trabalhar.
Diante disso, lembre-se, você é um militante contra o pecado. Está claro? O pecado jaz à porta. É bem provável que enquanto eu pregava, ele bateu a porta do seu coração. Talvez na sua mente. Ele jaz à porta. Milite contra o pecado até que Cristo venha. Você é capacitado para ser paciente. O Espírito Santo está em você. E um dos frutos do Espírito é longanimidade, que é longo, é paciência para com pessoas. Você tem razões de sobra para viver na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não é o navio que vai nos abandonar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você foi amado para exalar esse amor entre os seus irmãos, cuidando deles e difundindo a palavra do Senhor. Tudo isso deve ser feito no tempo que te resta. Quanto tempo? Você não sabe? Nem eu. Eu sei que resta só um pouco de tempo. E devemos investir nele, para que em todas as coisas o Senhor Deus seja glorificado. Aproveite o tempo que Deus está te dando, o tempo que te resta, para servir esse Senhor com todo o seu amor. E eu gostaria que você desse uma resposta a essa mensagem que você ouviu. Porque no tempo que te resta, o que é que você vai fazer? Eu gostaria muito que você, pelo menos, se dispusesse a cumprir aquilo que você ouviu nesta noite, de maneira resumida aqui, de maneira objetiva. Eu gostaria que você, pelo menos, decidisse neste momento, de verdade, a não tolerar o pecado na sua vida, a não torná-lo um bicho de estimação, a não torná-lo legal, entre aspas, no seu viver. Não! Mas que você pudesse dizer para ele, com palavras potentes, Cristo é Senhor de minha vida, você não mais. Decida de todo o seu coração militar contra o pecado. Você vai ter que lutar até sua morte. Porque Hebreus diz, ainda não lutastes até a morte contra o pecado. Até o sangue. Então milite, decida. Fale diante de Deus, Senhor, me ajude. Me ajude, eu quero viver consagradamente, eu quero viver fervorosamente, eu quero viver decididamente no teu altar, eu quero ser um vaso de bênção no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia, eu quero lutar contra o pecado. Decida também amar aqueles que ainda não têm Jesus, começando tendo paciência com eles, longanimidade com eles, mas uma paciência que ora, uma paciência que fala, uma paciência que testemunha com a vida, uma paciência que vai atrás, uma paciência que tem interesse na salvação dessas almas. Então eu te convido a tomar essa decisão de ter paciência com essas pessoas. Também te convido a viver uma vida diária na expectativa da volta do Senhor, vivendo cada dia como Lutero viveu. Esse é o melhor dia da minha vida, e o outro é o dia da volta de Jesus. Decida no seu coração viver nessa expectativa, orar mais por isto, orar pela vinda de Jesus, pensar no céu, almejar o céu, se ver no céu. Decida. Pare de ficar mendigando o amor desse mundo, irmão. Pare de ficar ajuntando tesouros aqui que ninguém vai levar para a eternidade. Pare. Tudo que você ajuntar, junte para a glória de Deus. Tudo que você produzir no seu trabalho, produza para a glória de Deus, na expectativa da volta do Senhor. Então sirva a Deus com os seus bens. Decida. E decida amar o seu irmão, a sua família na fé, estendendo a mão, fazendo uma visita, orando uns pelos outros, visitando nas enfermidades, socorrendo nas necessidades. Decida, para que você possa ter, de verdade, essas atitudes que glorificam o Senhor enquanto você aguarda
Ele voltar. Enquanto você está com a sua fronte curvada, e com certeza agora você já tem orado ao Senhor, eu gostaria de convidar aqueles irmãos que estão decididos a numa destas áreas tomar um passo de fé hoje, e mudar, e viver melhor, e cumprir aquilo que ouviram, a serem praticantes dessa palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos juntos, porque eu já estou, a ficar de pé para que nós possamos orar, ofertando então nossas vidas, de maneira consagrada, para honrar o Senhor até que Ele venha. Se você tem feito um propósito com Deus, um plano, tem atendido e entendido a mensagem, fique de pé. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser um militante contra o pecado. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito.